uma informação a respeito de Caio Jorge, né, Dimar? Atacante do Cruzeiro, artilheiro do Brasileirão, com 11 gols, artilheiro isolado do Brasileirão. Apuração do Tempo Esportes, né, Dimar Oliveira, que o Cruzeiro, de fato, recebeu sondagens e propostas da Europa pelo Caio Jorge. O Zenit, da Rússia, é um desses times. O Zenit, agora há pouco, veio buscar o Gerson, né, do Flamengo, uma proposta de mais de 20 milhões de euros pelo Gerson, e agora, dessa vez, segue no mercado brasileiro em busca de um outro jogador, e esse nome aí que o Zenit busca para o time é o Caio Jorge do Cruzeiro. A gente confirmou que existe, de fato, esse interesse proposta do Zenit, bem como do Bayer Leverkusen da Alemanha, que também é interessado, é um dos times aí interessados no Caio Jorge. Até agora, o momento, a posição do Cruzeiro é que o Caio é inegociável, mas a gente não sabe porque essas negociações dos times europeus podem se estender, pode ter um preço aí absurdo e o Cruzeiro ter que vender. Mas a postura do Cruzeiro é firme de que o Caio Jorge, nesse momento, não é negociável e o Cruzeiro não quer vender o principal jogador do time na temporada até aqui, Dimara. Quer dizer, a gente pensa, nós não estamos dizendo que o Cruzeiro está negociando, nós já falamos, não está negociando, porque nesse momento ele é inegociável. Talvez pela proposta, talvez pela sondagem, a gente não sabe por quê, mas existe uma série de situações nessa questão. Se o Caio Jorge for inteligente, e acho que ele é, né, eu acompanhando todos esses programas de esporte, desde o jogo do final de semana do Cruzeiro, né, a vitória sobre o Grêmio, é impressionante os elogios, ou são impressionantes os elogios ao Caio Jorge. Para falar a verdade, a imprensa do Eixo descobriu o Caio Jorge, Lélio Gustavo, assim como a europeia que tá vindo aí cheia de vontade, né? Não, mas o Caio Jorge, ele... Já jogou, né? Já tinha jogado bem ano passado, principalmente na Copa Sul-Americana. E aí teve a lesão, né? Sim. Que o afastou do início da temporada. Mas é claro que uma coisa é você fazer os gols na Sul-Americana e outra completamente diferente é você fazer gols no Campeonato Brasileiro e se transformar no artilheiro. E um grande destaque do time que está na vice-liderança da competição. Então, aí, com certeza, você passa a ter, assim, olhares diferentes, né? E até mesmo gente já pedindo que ele seja observado pelo Carlo Ancelotti para a próxima convocação. E aí, é o seguinte, duas coisas. A partir do momento que o Cruzeiro se ele pensa em negociar, ele vai estar abrindo mão de um jogador importantíssimo. Quer dizer, aí é abrir mão até de um sonho de disputar o título brasileiro. Tá certo? E outra coisa é o jogador. Como foi o caso do Gerson, que foi citado aí, que tá lá no Zenit. Isso. O cara foi para um lugar que ninguém tá vendo futebol. Porque os times russos, eles não disputam as competições europeias mais. Então é isso aí. Mas antes da paralisação, a gente já havia falado, o Cruzeiro pode nem pensar em negociar o Caio Jorge. E o Bayer Leverkusen tá no Brasil, tá no Rio de Janeiro, tem um novo treinador que me fez muita raiva, que é o Erik ten Hag, e que está substituindo o Xabi Alonso, que está no Real Madrid. Mexe com isso não, Caio Jorge, é fria. E acho que ele não vai fazer isso, né? Ainda mais com uma Copa do Mundo, seleção brasileira por aí. O Cruzeiro falou que é negociável, A gente sabe que o Pedro, se quiser, negocia, se não quiser, não negocia. Dimar, assim... Quer dizer, até, o contrato dele vai até o final de... Tem gente perguntando aqui, até o final de 2028, tá? Na boa, não existe jogador inegociável. Eu também acho que não, mas... Né? Isso é nem questão de achar, não existe. Cruzeiro, quanto que vale aí o Caio Jorge? Vale, sei lá, 20? Tá aqui, ó, seus 20 aqui, ó, me dá o Caio Jorge aí. A não ser que o cara bata o pé e fala, não quero, não vou, pra mim, não tô afim e tal, beleza. Mas não existe, isso não existe. É contratar o Cristiano Ronaldo, vai lá e busca. Se tiver dinheiro pra isso, pega. Os caras vêm aqui, pergunta quanto que é, levou, oferece 3 vezes o salário do Caio Jorge aqui, e aí? Aí o Caio Jorge fala, já joguei na Europa, não fui bem, agora é minha chance de voltar pra lá. A Juventus, não foi? Se eu daqui a pouco, porque o Caio Jorge hoje ele é artilheiro do campeonato, ele tá iluminado, ele tá numa fase sensacional. A gente viu no domingo lá, né, Lucas, assim,
Bola bate no Caio Jorge, entra. Ele chuta pro gol, entra. Ele cabeceia, entra. Tá naquela fase do artilheiro. Essa fase, ela pode durar até o final do campeonato e pode passar. É do futebol. Então, assim, é um cavalo arriado que se passar, não sei se o Caio Jorge também vai falar. E aí vai também da pretensão do jogador. Amanhã o Caio Jorge fala assim, pô, beleza, tá pensando em seleção, mas, assim, a gente vê o Caio Jorge indo pra uma Copa do Mundo, por exemplo. Ele tem essa pretensão? Ele acha que ele vai conseguir isso? Se ele achar que sim, beleza. Segue aí o baile, continua fazendo os gols, espera uma proposta de um mercado mais, né? Espanha, Inglaterra e tal. Se ele achar que não, vai optar pela grana, beleza. Cada um sabe onde o calo aperta também. Não tô aqui pra falar pro cara ir ou não ir, não. Eu só sei que, assim, não existe jogador inegociável. O torcedor pode ficar bravo, pode achar... Não existe. Se chegar com a grana, vai embora. Cruzeiro, talvez fosse na SAF da gestão do Ronaldo, as conversas estariam avançando para uma venda, porque estava num momento de vender também, né? Agora, com a SAF do Pedrinho, tem uma questão financeira de aporte de investimento muito maior. O Pedrinho pode virar e falar assim, olha, nesse momento nós não queremos vender o Caio Jorge. É claro, e a gente especula que se for uma proposta muito acima da realidade, o Cruzeiro pode entender que seja lucrativo, que dê para trazer um outro substituto para o Caio Jorge. No momento não é o que o Cruzeiro quer nesse momento e é o que o jogador pensa também, é ficar no Brasil, justamente pensando em retorno à seleção brasileira e buscar, quem sabe, uma Copa do Mundo. Isso está nos planos do Caio Jorge e por isso ele quer permanecer no Cruzeiro para ser esse jogador a ser chamado pro Ancelotti no futuro.